Glória a Deus. Então vamos, pastor Valmir, orando ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Agradecendo, Deus, pela vida de Deus, de cada um que estamos aqui, a vida do professor. Nós estamos aqui, meu Em Deus, nome de para Jesus. estudar mais um pouco, para crescer em conhecimento, crescer em graça. Pai, em nome do Senhor Jesus, conduz essa aula, Pai. Seja conosco, dê sabedoria do professor, conduz ele, Pai, a transmitir para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter mais entendimento, sair daqui da minha forma, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Então vamos lá. Estamos estudando sobre a Trindade, a triunidade de Deus, e são lições que nos revelam biblicamente sobre a pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo, no qual estaremos vendo nas outras lições. Então, nesta aula em específico, estaremos falando sobre cristologia, ou a mesma palavra, sinônimo dessa palavra, é doutrina de Jesus Cristo, tá? Então, é o assunto que vai tratar sobre a segunda pessoa da Trindade. E quando nós falamos sobre a Trindade, por mais que esta palavra ela não se encontra escrita no texto bíblico, mas sabemos que existem várias referências falando sobre a triunidade de Deus. Não são três deuses, é um Deus manifestado em três pessoas, singular, com a mesma essência, mesma natureza, o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, sabendo que as Sagradas Escrituras, elas revelam a manifestação do nosso Deus, ele revela as ações em relação ao homem, em relação à criação, em relação à eternidade. Então, nós estaremos direcionando o nosso estudo para a segunda pessoa da Trindade. Falaremos sobre a segunda pessoa da Trindade em relação à sua obra terrena, falaremos sobre a sua atuação desde a criação. Então, é importantíssimo nós buscarmos estar atento àquilo que a Bíblia Sagrada revela. Por quê? Porque existem muitas seitas, muitas pessoas que questionam sobre a divindade de Jesus. Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem, né? O mediador entre Deus e o homem. E existem religiões que elas não reconhecem a pessoa de Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então é muito comum encontrarmos pessoas que questionam sobre a divindade de Cristo. Quem é Jesus para você? Será que ele é um profeta? Ou ele foi um grande homem, né, em obras? Ou será que realmente ele é o Filho de Deus, Cristo, o Messias prometido? Né? Então, entenderemos sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Uma pergunta para se refletir, justamente para que entendamos quem é Jesus na nossa vida. Porque se nós somos cristãos, né, pequenos Cristo, né, então nós devemos seguir os seus ensinamentos. E muitas das vezes as pessoas eles creem em Deus, mas não querem seguir a Jesus Cristo, não querem seguir as orientações de Deus. Ah, mas Jesus já me aceita do jeito que eu sou. Será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Então, entenderemos mais sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo, mas através da revelação da Bíblia Sagrada. Existe várias religiões que colocam, né, profetas, classifica Jesus como um grande profeta, mas o enviado deles lá, que recebeu a revelação de Deus, né, que foi o que recebeu a revelação depois de Cristo, então eles têm mais mérito, eles têm mais autenticidade do que a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, são pontos que nós estaremos falando sobre a pessoa de Jesus Cristo, a humanidade, concepção, impecabilidade de Jesus, a divindade de Jesus, a unidade das duas naturezas, os títulos aplicados à pessoa de Jesus Cristo, especulações sobre as naturezas, né, como as pessoas lidam sobre a doutrina cristológica, a doutrina de Cristo, falaremos sobre a obra de Cristo, cruz, expiação, redenção, reconciliação, a ressurreição de Cristo e a ascensão e a exaltação do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é Deus manifesto para a humanidade. Né? Então, João 3,16 vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para morrer, né, por todo aquele que crê. Então, devemos reconhecer quem é Jesus Cristo em nossa vida, para que possamos entender aí o seu propósito, o que realmente ele pode fazer na vida das pessoas. Então, quando nós encontramos pessoas na rua, até mesmo no momento da evangelização, é uma pergunta muito frequente: quem é Jesus para essa pessoa? Né? Então, devemos estudar as Sagradas Escrituras, examinar as Sagradas Escrituras. São várias e várias referências bíblicas
que mostram a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo, a obra salvífica de Cristo. Então vamos lá. Jesus Cristo, que é eternamente a segunda pessoa da Trindade e compartilha de todos os atributos divinos, tornou-se plenamente humano ao entrar no mundo como ser humano. Jesus assumiu características humanas, ainda que escolhesse voluntariamente exercer seus poderes divinos apenas de modo intermitente, ou com interrupções, ou com pausas, né? A fim de cumprir a sua missão redentora. Então, Deus Pai envia a Jesus Cristo e agora Jesus ele vem cumprir o teu ministério, a tua obra. Mas Jesus, ele deixou de ser Deus quando ele veio à Terra? Jesus, ele era humano como eu e você, né, com o gene, né, do pai, da mãe. Será que Jesus ele era dessa forma? Então, que nós estaremos entendendo mais sobre este assunto dentro da nossa aula, tá? Então, se o irmão tiver alguma pergunta, o propósito aqui não é fazer uma leitura minuciosa do texto, porque isso aí eu acredito que vocês já fizeram em casa. Então, assim, vai ter algum momento que alguns pontos importantes estaremos falando, e se tiver algum ponto que eu pulei aqui, os irmãos anotou alguma coisa, ou pontuou alguma coisa e quer fazer alguma pontuação, ou quer perguntar, pode ficar à vontade. Então, dentro desse contexto sagrado, os autores bíblicos, eles mostram quem é Jesus. Eles descrevem a pessoa e obra de Jesus Cristo, o seu ofício que ele veio cumprir aqui na terra. Então, o propósito da Bíblia Sagrada não é trazer uma biografia da pessoa de Jesus Cristo, mas sim relatar a sua obra salvífica com propósito aqui na terra. Então, quando se fala de Jesus Cristo, o enviado de Deus, a Bíblia Sagrada tem textos, vários textos, chamados textos messiânicos, que falou sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento e apontando para Cristo. Vários versículos bíblicos mostrando aí a pessoa de Jesus Cristo, quem viria, como seria a vinda de Cristo. São várias e várias referências bíblicas que nos faz ter esse acesso, ter essa intimidade com as Sagradas Escrituras e entendendo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Como eu usei um exemplo bem simples aqui na aula anterior, falando justamente para que você realmente diga que conhece uma pessoa a ponto de colocar a sua mão no fogo por fulano, você precisa realmente ter intimidade, andar com essa pessoa constantemente, para que você possa conhecer de verdade quem é essa pessoa. Então, Jesus Cristo, a partir do momento que nós vivemos com a pessoa de Jesus Cristo, andamos com a pessoa de Jesus Cristo, passamos a viver experiências com a pessoa de Jesus Cristo, nós conseguimos agora conhecer mais e acreditar cada vez mais através das Sagradas Escrituras. Então, nesta lição, daremos atenção à pessoa e à vida de Jesus, aos seus títulos nas Escrituras e à importância e ao significado do seu ministério, sua morte e ressurreição. Que sentido teria alguém vir até a Terra morrer por uma humanidade pecadora? Que sentido teria isso? Será que aqui na Terra teria algum ser humano condições de morrer na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade, suportar tudo o que suportou por amor pela humanidade? Então, somente a pessoa de Jesus Cristo, somente ele teria condições de passar por tudo aquilo. Existem muitos, irmãos, que vou enumerar aqui questões que falam sobre a divindade da pessoa de Cristo, né, ou a humanidade da pessoa de Cristo. Tem muitas pessoas ainda, pastor Valmirão, que têm dúvidas sobre isso. Pastores que na hora de explicar ou na hora de falar sobre esse assunto, ele tem dificuldade, né? Ou seja, não, mas Jesus ele passou por tudo porque ele era homem. Se ele era homem, ele suportou para mostrar que eu e você também temos condições de passar por isso, isso, isso e isso. Né? Não aguentava nada, né? Então, por isso que nós estaremos falando sobre essas duas naturezas. Essas duas naturezas, elas são complexas de se compreender. Se a Trindade tu achas complexo, imagina as duas divindades, né? As duas naturezas da pessoa de Cristo. É muito importante a pergunta que você fez antes. Uma vez eu fiz essa pergunta para a igreja, uma escola bíblica. Você aceitou Jesus, você sabe quem é? E isso começa com ninguém tem noção. Exatamente. Então, são perguntas que precisamos fazer, porque até mesmo nós nos pegamos, talvez, ali, em alguns pontos que precisam ser esclarecidos. E, quando se estuda teologia, você tem um tempo maior, você tem um material mais preciso, né? Um material mais dedicado para aquilo. Então, por isso que o curso de teologia, ele te ajuda a esclarecer mais, dar uma clareza maior sobre as Sagradas Escrituras, porque são materiais ali, versículos reunidos, né? Conceitos, definições,
de grandes homens, teólogos que estudaram, que passaram ali sua vida se dedicando a Deus e Deus trazendo aí esse entendimento. Então, a pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar um pouco, trazendo alguns conceitos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Um dos conceitos que nós encontramos aí é essa afirmação, né? Cristo, quando olhamos para Jesus, vemos pleno homem, Jesus, e também podemos afirmar e ter condições de dizer que ele é Deus, né? Então, mesmo quando Jesus estava aqui na terra encarnado, ele não deixou de ser Deus, ele é Deus. Ele mesmo falava, eu e o Pai somos um. Quem quer ver o Pai, vê a mim. Quem quer ver a mim, vê o Pai. Então, nós vemos aí essa interligação, né, intrínseca entre Deus Pai e Deus Filho. Agora, o Filho, Jesus Cristo, não é Deus Pai, e Deus Pai não é Jesus Cristo, né? Ou seja, quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, não foi Deus Pai. Por mais que ele era divino, ele é divino, mas quem morreu na cruz do Calvário foi Jesus Cristo. Quem foi enviado para ser o consolador, outro consolador aqui na terra, foi o Espírito Santo, tá? Então nós precisamos entender, cada um na sua função, cada um no seu papel. Então é isso aí que nós estaremos entendendo, e sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando olhamos para Jesus, vemos o pleno homem, Jesus, e também afirmamos que ele é Deus. O homem Jesus Cristo não somente vive através de Deus e com Deus, mas ele mesmo é Deus. A confissão da igreja cristã tem sustentado que Cristo é uma pessoa que possui duas naturezas, uma divina e outra humana. Essa é o grande mistério da piedade manifesto em carne. 1 Timóteo, capítulo 3, 16. Ele vai dizer o seguinte: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Mas que mistério é esse? Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima na glória. Então o apóstolo Paulo, ele traz o que é o mistério da piedade. Ele traz essa revelação. O que é o mistério da piedade? É aquele que se manifestou em carne. Quem? Jesus Cristo. Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios e crido no mundo e recebido acima, falando sobre a ascensão de Cristo. Então, quando nós falamos da pessoa de Jesus Cristo, né, na CPAD teve uma revista falando sobre alguns pontos importantes em relação à Trindade, e agora em específico falando sobre a pessoa de Jesus Cristo. Agora temos essa lição falando sobre a igreja, mas da revista anterior falando sobre o Verbo, né, que é Jesus Cristo, trazendo esses pontos importantes sobre a pessoa de Jesus. Então, nós sabemos a importância que tem de entender quem é Jesus para cada um, né? Quem é Jesus Cristo. E ele é Deus, ele é 100% homem, 100% Deus. Em momento algum, ele deixou de ser divino quando esteve aqui na terra, em momento algum, ele deixou de ser homem após a sua ressurreição, tá? Então isso é importante, porque a partir do momento que ele encarna, quando ele vem à terra, né? Tem ali a concepção, nós vamos falar mais à frente, e ali ele traz essa natureza, ele adquire essa natureza humana. A partir daquele momento ali, fica sendo divino e humano, né? Jesus homem, Jesus divino. A humanidade de Jesus. Vamos falar um pouco sobre essa humanidade. Porque nós recebemos um pouco de glória. E Jesus assumiu o corpo humano também. Subiu. O que acontece? Jesus ele é a primícia da ressurreição, né? Então, o que aconteceu? Jesus, quando ele ressuscita, ele recebe um corpo transformado. O que era corruptível se tornou incorruptível. Então, a matéria, né, a natureza humana, ela passou por uma transformação. Da mesma forma, é o que vai acontecer conosco, certo? Só que Jesus, ele é divino. Nós vamos ter um corpo transformado, né? Um corpo glorificado. Então, Jesus, ele recebe um corpo glorificado. Por isso que ele é a primícia da ressurreição. Foi o primeiro a receber esse corpo transformado, e a promessa que nós temos é essa, de termos também o nosso corpo transformado. Por isso que muitas pessoas, né, desprezam o corpo, a matéria, mas Deus ele quer o quê? Corpo, alma e espírito. Então o corpo tem a sua importância, que nós sabemos que quando a trombeta tocar, ou até mesmo quando vir, né, a consumação de todas as coisas, a pessoa que tiver salva em Cristo receberá um corpo glorificado, um corpo transformado, tá? Porque a matéria, o corpo matéria, jamais ele tem condições de viver na eternidade, né? Por isso que, a partir do momento que Adão e Eva, eles comem do fruto e recebem, né, a natureza pecaminosa ali, o corpo dele físico passa a existir. E foram expulsos do jardim do Éden, porque não tem condições, né? Um corpo, matéria, viver em algo
em santidade, né, em eternidade. Então, por isso que o corpo ele é transformado. A humanidade de Jesus, nós vemos aqui que os 4 evangelhos, ele tem uma visão focada na pessoa de Jesus Cristo como centro, mas vemos algumas perspectivas em relação a os relatos sobre a natureza de Cristo, né? Então, o Evangelho de Marcos ele concentra em falar da humanidade de Jesus, tanto quanto qualquer outro livro do Novo Testamento. Então, assim, na leitura que é feita, parece que eles estão querendo provar para alguém ou mostrar para alguém sobre a humanidade de Cristo também, né? Um dos pontos aqui que o Evangelho de Marcos, ele mais relata sobre isso. Mateus e Lucas, ele já fala um pouquinho mais sobre a história do nascimento de Jesus. Claro que Lucas ali vai dar bem mais detalhes, né? Sobre até mesmo antes do nascimento de Cristo, até mesmo antes, falando sobre Isabel, falando sobre Zacarias, né? Então vemos aí alguns relatos importantíssimos, nos dando aí bastante conteúdo sobre o nascimento de Cristo. E falando também sobre a narrativa da tentação. João mostra Jesus como o verbo eterno que possuía plena humanidade. João já vai ali falando sobre, até mesmo antes de tudo ser criado, né, ele já vai falar sobre Cristo, quem é Jesus Cristo. Ele é o verbo, né? Então, ou seja, ele não foi criado, ele é incriado. Então, Jesus Cristo, ele sempre existiu e sempre existe. Então, ele é eterno. Claro que no Antigo Testamento não temos essa manifestação de Cristo, né? Mas vemos a atuação dele juntamente com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Ele é humano de fato, mas é sem pecado e diferente de qualquer outro ser humano. Então, os relatos bíblicos aqui vão mostrar a impecabilidade de Jesus, nós vamos falar mais à frente, mas os textos, por exemplo, de João, vai falar sobre a humanidade de Cristo. Qual é a humanidade de Cristo? É o nascimento dele, habitação com os seres humanos, teve sede. Então, são características. Alguém pode falar outra aí? Outra característica da humanidade de Cristo? Vamos lá? Alguma característica que prova que Jesus ele era humano aqui na Terra, gente? Fala para nós. Ele sentiu dor. Ele sentiu medo. Chorou, está lá em João capítulo 11, versículo 33 a 35. Vamos lá, gente. Então Jesus ele teve sede, Jesus teve fome, ele dormiu, né? Ele habitou, ele cansou. Então vemos características humanas na pessoa de Jesus Cristo. Então vemos a humanidade de Jesus ali, revelada nas Sagradas Escrituras. Então conseguimos. Lá na cruz, né? Quando ele estava na cruz. Ele não bebeu água. Ele colocou na boca dele. Aí ele conseguiu matar a sede. Porque se ele beber água, eu acredito que se ele beber água, estava quebrando estava quebrando. Porque ele não poderia comer nem beber. Dentro diante da cruz, ele teve sede, fome, dor. Mas para que se cumprisse as Sagradas Escrituras, isso não aconteceu, né? Para que se cumprisse as Sagradas Escrituras, isso não aconteceu. Então, mesmo ele sendo humano e sem pecado nenhum, sem nenhum tipo de pecado, mostra que ele, em comparação com outras pessoas, né? O texto vai dizer que o seu significado não se encontra em comparação dele com outro, mas sim no contraste. Então, vimos que muitas características de Jesus, por mais que tenha esse lado humano da pessoa de Jesus, mas ele foi sem pecado, né? Então, no momento que ele fala ali naquele momento que ele está no templo, né, que fica indignado ali com aquela questão que estava rolando, mas em momento algum ele pecou, em momento algum ele estava sujeito à questão a pecar, tá? Então, tal singularidade é especialmente vista no seu nascimento miraculoso e na sua vida sem pecado. Então, são essas características que diferencia da pessoa de Jesus, né? Então, a forma que ele foi criar, recebeu a matéria, né, o corpo, diferentemente de nós. Então, algumas características, por mais que ele era humano, mas foi diferente de nós. Nós viemos do sêmen do pai, né, e assim, dos óvulos da mãe. Jesus Cristo não, foi de uma forma miraculosa, tá?
Então, precisamos entender isso. E também a sua vida sem pecado, sem nenhum pecado. Que pecado que Jesus cometeu? Nenhum. Né? Então, o único que tinha condições de sofrer na cruz do Calvário sem pecado e receber o pecado da humanidade foi o próprio Jesus Cristo. A concepção vaginal, até falamos um pouco aqui. Então, sobre a concepção vaginal, vemos aí que ele foi concebido no ventre da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo, sem semente masculina, né? Então, assim, existem alguns questionamentos quanto a isso, mas sabemos que o fato é que Maria, ela deu ali a barriga de aluguel, como se fosse uma barriga de aluguel, né? Ali simplesmente para gerar o Filho de Deus. Então foi agraciada por gerar o Filho de Deus. Agora dizer que teve, né, como muitos aí até tem que ter cuidado para não blasfemar, né? Teve o sêmen de não sei o quê. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Foi de uma forma miraculosa. Se sua mente, seu entendimento não consegue compreender isso, simplesmente é crer no que está escrito, meu amigo. Foi de uma forma miraculosa. Não precisa querer saber detalhes do que foi que aconteceu. Foi o agir do Espírito Santo, foi o mover do Espírito Santo que aconteceu a concepção virginal da pessoa de Jesus Cristo. Então, por mais que foi isso aí não traz nenhum lado divino para Maria. Maria não foi santificada porque gerou o Filho de Deus. Isso aí não. Ela foi um ser humano como eu e você, como nós. E ela simplesmente, por mais que ela teve Jesus nesse momento, né, da virgindade, que ela não tinha encontrado nem homem nenhum, ela teve outros filhos, tá? Então, ela teve outros filhos com José. Então, isso aí foi questão, né, questão dos católicos questionarem. Ela teve outros filhos e Jesus, ele entendia o papel dela como mãe e ele respeitava ela como mãe e ele também respeitava José como pai. Foram criados com José como pai e Maria como mãe, mas em questão da genética mesmo, não tinha, tá? Geneticamente não tinha. Então, entendendo sobre a Bíblia Sagrada, eles não focaram em detalhar como foi essa concepção. Simplesmente eles relatam, biblicamente, o nascimento de Cristo e mostrando que, por mais que ele teve esse nascimento dentro de uma manjedoura, naquele lugar desprezado, né, ali, que na verdade era para animais, mas simplesmente Jesus nasceu naquele lugar, isso não menospreza a questão do nascimento de Cristo. Tá? É tanto que os pastores vão lá, direcionados, vão lá, traz presentes para o menino Jesus, né? Assim, foi adorado, foi venerado, uma criancinha foi direcionada ali recebendo adoração. Então, olha a beleza do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, né, vemos aqui que o livramento de Deus chegou e traz à mente um sinal das grandes promessas divinas no Antigo Testamento. Então, aqui nós temos um texto bíblico que vai falar sobre justamente as profecias que falaram sobre o nascimento de Cristo. Em Isaías 7,14, vai dizer o quê? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, só Deus faz isso, irmãos. Quantos e quantos anos antes foi profetizado pelo profeta Isaías até o nascimento de Cristo, né? Então, somente Deus, ele dá a palavra e cumpre. O nascimento singular, a verdadeira humanidade de Jesus, bem como sua divindade, revela Jesus de fato. Nasceu e era um de nós, mas que seu nascimento foi um acontecimento sobrenatural. Tá? A mente do ser humano jamais vai conseguir compreender sobre o nascimento da pessoa de Jesus Cristo. A impecabilidade. O que mostra a impecabilidade de Jesus? Os evangelhos eles apresentam Jesus tomando parte no batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Mas Jesus tinha pecado para se arrepender? Tinha, Johnny? Jesus tinha algum pecado para ele se arrepender? Não, simplesmente ele batiza, mesmo não tendo pecado, para cumprir a justiça e para identificar plenamente com a humanidade caída. Então, ou seja, ele deixou um grande exemplo mostrando para nós que ele, mesmo ele sendo humano, sem pecado, mas ele passa, né, por esse processo de arrependimento publicamente, mostrando esse batismo, melhor dizendo, arrependimento, não, batismo com João Batista, tá? Para cumprir a justiça e para identificar-se plenamente com a humanidade caída. Então, é importante essa parte da identificação com a humanidade, né? Então, ele se coloca justamente mostrando que ele tinha também a parte humana, né? Assim, que Jesus Cristo ele estava na Terra para se relacionar, aproximar o homem para com Deus, e ali ele se identifica mais com a humanidade, passando pelo batismo, né? Celebrando a ceia, como nós vemos aí, que nós vamos ver mais à frente. Os outros exemplos são figuras da ira justa e não de ira pecaminosa. O que Efésios vai dizer? Irai-vos e não pequeis.
não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, mostra a palavra de Deus, né? Que Jesus ali, mesmo ele tendo esses embates com fariseus, com essas pessoas, com aqueles homens lá em frente ao templo, mas em momento algum ele pecou, tá? Na verdade, o que mostra aí, o autor até coloca aqui, né? Uma ira justa, no sentido de que ele queria trazer ordem, justiça. Como é que pode fazer da casa de papai casa de covil, né? Então você vê o próprio Jesus Cristo, ele fazendo isso, mas não de uma forma pecaminosa, né? Ele não pecou, ele irou, trazendo ali aquele momento ali, mas sem nenhum pecado. Então a Bíblia afirma cuidadosamente a impecabilidade de Jesus. Aí vai ter os textos sagrados, que o tempo é bem curto para nós estar relatando, mas eu vou citar apenas um, Romanos 8:3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Aí vem 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, esse versículo aqui encaixa mais. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Então, a pessoa de Jesus Cristo, a impecabilidade de Jesus, mas ele levou sobre si os nossos pecados. Ele não pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados para que a humanidade, né, se voltasse novamente para Deus. Por isso que ele é chamado mediador. Ele é um único caminho, porque somente ele tinha condições de enfrentar tudo o que enfrentou para trazer a salvação para nós. Então, as Escrituras enfatizam o real esvaziamento de Jesus, mostrando também a questão que ele, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória, é o chamado kenosis, né? Então, ele se esvaziou da sua glória. Na verdade, até esse esvaziamento é entendido como que ele não usou os seus atributos. Por quê? Porque existe as pessoas que interpretam, né, sobre a kenosis de Cristo, que ele deixou de ter. Deu para entender? Ele deixou de ter os atributos. Se ele deixou de ter, então ele não tinha os atributos. Então ele tinha ali, deixou de ter a divindade. Então Jesus, ele é imutável. Deus, ele é imutável. Então, ou seja, tanto Deus Pai quanto Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele não muda. Então, ou seja, ele tinha os atributos, mas ele não usou. Não é assim? O que ele agiu foi através do Espírito Santo. Foi pelo poder do Espírito Santo e assim, resultante da impecabilidade de Cristo. Então, Filipenses, capítulo 2, versículos 5-8, mostra, eu gosto muito dessa passagem porque ele mostra Cristo antes da encarnação, durante a encarnação e depois da encarnação, da ascensão de Cristo, né? Então, o nome que foi dado sobre todo nome, né? Aquele que não usurpou ser Deus, ele mesmo sendo Deus, mas ele não usou isso em benefício próprio. Então, Jesus Cristo, ele foi um grande homem aqui na terra e permanece grande e eterno. A divindade de Jesus. Falamos sobre a humanidade de Jesus, trazendo ali sobre a concepção virginal. Nós entendemos ali que foi uma ação, uma obra do Espírito Santo. Falamos sobre algumas características humanas de Cristo, tá? Jesus, ele trabalhava como carpinteiro. Jesus, ele crescia, né, juntamente com seus pais, ele comia, bebia, cansava, dormia, ele sentia compaixão quando via alguém sofrendo, ele sentiu compaixão. Então, mostrando esse lado humano da pessoa de Cristo e a impecabilidade. Ele foi humano, mas sem nenhum pecado, ele não cometeu nenhum pecado. O apóstolo Paulo deixou bem claro em 2 Coríntios 5:21, tá? Mostrando justamente, 1 Pedro também, 2:22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha aí, o apóstolo Pedro falando da pessoa de Jesus Cristo. E falaremos agora sobre a divindade de Jesus. Paulo afirma que Jesus existiu na forma de Deus desde toda a eternidade. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5-11. Isso significa, está dando para acompanhar aí? Isso significa que Jesus possuía internamente a própria natureza de Deus e demonstrava exteriormente, tá? Então, por isso que eu defendo essa ideia que Jesus, ele tinha os atributos, mas ele não usou esses atributos divinos. Mas, em alguns momentos, vemos algumas passagens ali que indicam isso. Alguém arrisca a citar aí uma passagem que Jesus indicava a sua natureza divina quando ele esteve aqui na Terra? Olha aqui, só para os irmãos verem que o apóstolo Paulo ele fala em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, mesmo Jesus, ele tendo a natureza humana,
habita nele a plenitude da divindade. Alguém arrisca uma passagem aí que Jesus, ele deu essa, vamos colocar aí, essa manifestação da parte divina dele? Falar sobre Jesus, a parte humana dele, nós conseguimos, né? Vários aqui. Agora me fala aí, para dizer assim, mas como é que eu vou mostrar biblicamente que Jesus ele era divino? Claro que não precisa ser provado nada, né? Mas a Bíblia Sagrada mostra a transfiguração. É como ali o céu, né? Desce ali naquele monte e mostra Jesus Cristo com um corpo transformado, um corpo glorificado ali naquele momento, né? Mas ali foi uma transfiguração da pessoa de Jesus Cristo. Então aqui mostra, alguns pontos mostram esse lado divino da pessoa de Jesus, mas sabemos que em momento algum ele usou os seus atributos divinos. O texto, né, mostra as amostras da divindade de Jesus também aparecem nas declarações singulares do eu sou. O próprio Jesus falando aí sobre esse ponto importante. Deixa eu ler o texto aqui. João 6,35. E Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então, irmão, são várias passagens que o grande Jesus falou, o grande eu sou, trazendo alusão justamente naquela passagem que Deus fala com Moisés, né? Isso. Então, quando Moisés fala, mas como é que eu vou apresentar? Com o que eu vou falar para Faraó? Fala, o grande eu sou, né? O grande eu sou. Então, somente quem é Deus que pode falar isso aí, né? Você não vê homem nenhum tendo condições de se colocar na mesma estatura de Deus. Então, essa é a passagem que mostra algumas amostras sobre a divindade da pessoa de Jesus Cristo. Vemos também, dentro dessa declaração, em João 8,58, né? Em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele é antes de Abraão, né? Então, mostrando aí, eles acreditavam em Abraão, filho de Deus, Abraão, né? Patriarca de Deus, mas Jesus falou, antes de Abraão, eu sou. Ele não falou eu era, mas ele falou eu sou, né? Mostrando aí que sempre é, tá? Então, vários outros textos aí do Novo Testamento, ele desfilam essas confissões aí de Cristo, tá? Mostrando sobre a glória de Deus, a divindade de Deus, trazendo essa alusão de divindade de Deus, mesmo que ele não usou da divindade para fazer isso. É tanto que quando ele foi questionado, quando ele foi para ser preso, Jesus ele falou o quê? Quando ele foi para ser preso, que Pedro falou, não, Jesus, você não pode, não. Ele pegou, foi lá e cepou a orelha do soldado. Aí Jesus falou o que para ele? Olha, se eu quisesse aqui invocar, né, os anjos de Deus, ele faria, irmãos. Não é assim? Ele faria. Mas simplesmente ele veio para cumprir a sua missão e ele cumpriu. Então, mesmo ele tendo ao seu dispor, né, à sua disposição, os anjos celestiais ali para defender ele simplesmente decidiu passar por tudo aquilo ali que ele passou. Então é maravilhoso aí vendo o próprio Jesus Cristo, ele passando por tudo por amor a mim e a você. A unidade das duas naturezas. A unidade das duas naturezas. É necessário que Cristo seja tanto Deus como homem. Quem pode ler aí? A unidade das duas naturezas. É necessário que Cristo seja tanto Deus como homem. Somente como homem, ele poderia ser redentor da humanidade. Somente como homem, sem pecado, ele poderia morrer devidamente por nós. Somente como Deus, a sua vida, seu ministério e a sua morte redentora poderiam ter valor infinito e satisfazer as exigências de Deus, trazendo libertação da morte. Cristo possui uma natureza humana, mas ele não é uma pessoa humana. A pessoa de Cristo é o Deus homem, a segunda pessoa da Trindade. Em sua encarnação, ele não se transformou numa pessoa humana, nem adotou uma personalidade humana. Ele assumiu uma natureza humana além da divindade e natureza eterna que possui. Ao assumir a natureza humana, ele agora não é uma pessoa divina ou humana,
mas uma pessoa divino-humano, possuindo todas as qualidades essenciais das naturezas divina e humana. Esse é um ministério que está além da nossa plena compreensão. Além disso, confessamos que Jesus possui tanto uma consciência divina quanto humana, bem como uma vontade divina e humana. Todavia, ele possui, sem dúvida, unidade enquanto pessoa. Ele é sempre a mesma pessoa, Jesus Cristo, o Senhor. Nós também podemos aprender sobre Jesus a partir dos seus títulos que lhe são dados nas Escrituras. Isso aí, então, vou abrir um texto aqui rapidinho só para falar sobre a transfiguração aqui, só um texto bem rapidinho. Aconteceu aqui, ó, Lucas capítulo 9, versículo 28, né? Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Pedro e seus companheiros acharam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam. Né? Então, ou seja, ele viu a sua glória, mas foi uma transfiguração ali, é como se fosse ali simplesmente um clarão, vamos colocar assim, né? Um resplandecer ali, uma amostra da divindade de Cristo ali. Né? Sobre a questão da unidade das duas naturezas, essa unidade das duas naturezas, ela é chamada de hipostática, né? União hipostática. É um conceito teológico que mostra aí sobre essa união. É como se fosse uma natureza divina humana. Uma natureza divina humana. Tá? Não era duas naturezas separadas, é uma natureza divina humana. Então é algo sobrenatural mesmo, tá? Não é algo possível de ser entendido pela razão, é pela fé mesmo, né? Então, vemos que ele possui uma natureza humana e ao mesmo tempo uma natureza divina. Então, quando Jesus Cristo ele foi para a cruz do Calvário, ele tinha natureza humana, divina, tá? Divina, humana. Então, como eu disse aqui, alguns pastores para falar sobre isso, eles começam a dizer que Jesus ele não tinha condições de ter morrido na cruz como Deus, porque Deus não morre, né? Mas o caso de Jesus Cristo, sim. Natureza divina, humana. Claro que, como divino, não morre, mas humana, divina, humana, estava lá na cruz do Calvário. É tanto que somente Cristo tinha condições de ressuscitar e permanecer vivo. Humanamente, né? Humanamente não teria condições de acontecer. Somente Jesus Cristo, um homem sem pecado, Filho de Deus. Por isso que somente o Filho de Deus teria condições de morrer na cruz e ressuscitar. E permanecer vivo eternamente, vencer sobre a morte, vencer sobre o inferno. Somente o Filho de Deus. Homem nenhum teria condições disso, pelo fato de ser homem pecador. Então, ao assumir a natureza humana, ele agora não é uma pessoa divina ou humana, mas é uma pessoa divino-humana, né? Então, como eu falei para os irmãos aqui, é uma natureza divina humana, hipostática, união hipostática. Agora, conseguimos conhecer mais sobre a pessoa de Jesus, né? É necessário que Cristo seja tanto Deus como homem. Somente como homem ele poderia ser o Redentor, somente como homem sem pecado, somente como Deus, sua vida e seu ministério e morte redentora poderiam ter valor infinito. A morte e ressurreição de Cristo, ela foi o quê? Um sacrifício único. No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam tipologicamente ou momentaneamente, apontando para um único sacrifício. É tanto que era impossível pela lei alguém viver sem pecado. Não era assim? Eles achavam que cometiam ali, acertavam, né, em algo, mas pecavam em outro. Os fariseus viviam isso. Era constantemente sacrificando animais, e aquilo ali virou rotina, prática, e Deus não agradou daquilo. Não estava tendo mais sentido nenhum o sacrifício de animais. Por quê? Porque eles continuavam vivendo uma vida pecaminosa. Então, apontando que um único sacrifício, a pessoa de Cristo, teria condições de morrer e ressuscitar e tirar aí o pecado da humanidade. Mas que sentido tem pegar seu único filho, levar para morrer de tal forma na cruz do Calvário, mas para quê? Para trazer a salvação, né? Reconciliar novamente. Olha o amor de Deus derramado na cruz do Calvário, né? Trazer novamente a humanidade para si. Para quê? Porque Jesus, a sua santidade, a santidade de Deus, jamais aceitaria o homem com pecado.
Teria que ser sem pecado, viver eternamente sem pecado. Tá? Por quê? Porque a santidade de Deus jamais ele vai ser conivente com o pecado. Vamos avançar aqui. Conseguimos aprender sobre Jesus também a partir dos seus títulos, que são lhes dados nas Escrituras. Tá? Eu vou citar aqui, os irmãos vão lendo aí. Eu creio que você já leu em casa, já viu em casa. Alfa e ômega, começo e fim de todas as coisas. O bom pastor, o Cordeiro de Deus, Cristo, o ungido de Deus, prometido pelos profetas do Antigo Testamento, Emanuel, Deus conosco, filho de Davi, o que traz o reino, filho de Deus, título divino que fala da intimidade singular e especial de Jesus com o Pai. Então, filho do homem, Jesus, luz do mundo, mediador, palavra, verbo, pão da vida, pedra angular, profeta, rabi, mestre, rei dos reis, senhor dos senhores, salvador, santo de Deus, Senhor, Senhor da glória, sumo sacerdote e supremo pastor. São os títulos dados, nomes dados a Jesus que revelam para mim e para você quem é Jesus Cristo. Conseguimos aprender. Ele se apresentava, irmãos, ele não falava assim, eu sou, né? Ele não falava, sou Jesus, claro que utilizava o nome próprio dele também, mas eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, né? Ele vai se referir também como a pedra angular, a pedra de esquina, né? Necessária para que haja a salvação, o único que tem condições, né? A luz do mundo, trazer esperança, direção. Então, são títulos que revelam quem é Jesus para nós. Os evangelhos contêm duas categorias de títulos, né? Aqueles que o próprio Jesus ele fala de si e aqueles que as pessoas falavam dele, né? Quem vós diz que eu sou? Né? Então, ele fazia esse tipo de pergunta, mas ele falava, não, eu sou, mas ele perguntava também, quem para vós, quem eu sou? Perguntou para os fariseus, perguntou para Pedro, né? Perguntou para os seus discípulos, então ele também falava de si, mas também ele tinha outras pessoas também falavam, né, sobre ele. Vamos avançar aqui, o tempo já se foi, mas um pouco conhecendo esses títulos. O autor aqui, ele foca em alguns títulos, e não em todos, mas em alguns, para nos trazer aí realmente a utilização na Bíblia Sagrada, tá? Então, veremos versículos bíblicos sobre esses títulos que eram mais utilizados para Jesus, mostrando nos textos sagrados quem é Jesus Cristo. Então, Filho do Homem, esse título era preferido de Jesus, que aplicasse a si mesmo. Então, ele usava, né, quando ele se referia a si, ele falava Filho do Homem. Por quê? Porque dentro dos textos bíblicos, né, do Novo Testamento, vai ter um momento ali que Jesus ele ainda não viu o momento exato para se revelar para a humanidade. É tanto que ele utilizava esse título, né, o Filho do Homem, para se referir a si mesmo. Mas em um momento ele não revelou para eles. Por quê? Porque ele percebeu que o objetivo daquele povo era um Messias, o quê? O Messias político, um sucessor do rei Davi, mas político. Mas o propósito de Jesus era realmente a eternidade, né? Salvar a vida daquelas pessoas. Então vamos lá, Filho do Homem. Então esse título preferido de Jesus, ali trazendo a alusão em Daniel 13, 7:13, e foi usado durante o período do intertestamentário escolhido por Jesus para definir a sua missão messiânica, tá? Para quem não sabe, Hamashiach, ele em hebraico, que vai falar sobre o ungido, e Christos, no grego, também se refere tem o mesmo significado, né? Trazendo para o português, tem o mesmo significado, o ungido. O título era mais adequado para um tom messiânico, né? Você pode observar ali no texto bíblico, falando sobre o Filho do Homem, aquele que tem a salvação. Primeiro, vamos ver aqui que Jesus usou o seu título, Filho do Homem, em 4 maneiras diferentes. Qual é a primeira? Frequentemente como eu, né? Jesus usava simplesmente se referindo a si mesmo. Segundo, ele falava sobre a sua autoridade divina. Em Mateus 9:6, por exemplo, Mateus 9:6, o próprio Jesus Cristo, ele colocou ali, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar, ele falando, Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa, né? Então, ele mostrando a sua autoridade como Filho do Homem. Terceiro, o Filho do Homem cumpre a sua missão terrena pela morte e ressurreição. Lá em Mateus 12:40, vai falar sobre Jonas, né? Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então ele está se referindo a si mesmo. Outro texto aqui na primeira que eu não li, né? Mateus 26, de
24. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem para quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. Né? Então, ele se referindo a si mesmo. Então, falar, primeiro, ele se refere a si mesmo. Segundo, ele fala da sua autoridade. Terceiro, ele cumpre sua missão terrena pela morte e ressurreição. Lá em Mateus 12, 40, já foi falado, né, sobre ele estar 3 noites no seio da terra. E também em Mateus 17, versículo 9, e descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Né? Então, mostrando aí que até o momento ali eles não poderiam falar sobre o Filho do Homem. E a quarta, o Filho do Homem retornará em grande glória para consolidar o seu reino. Lá em Mateus 16, 27 ao 28. Vai dizer só o versículo 27, vai falar assim, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos. E então dará a cada um segundo as suas obras. Então ele fala do seu retorno para consolidar o reino, utilizando o título Filho do Homem, né? Mas ele está se referindo a si mesmo. Então, outro texto aqui, filho de Deus, filho unigênito. São vários textos sagrados, irmãos, que o Jesus ele utiliza esse título para falar de si mesmo. A compreensão que o próprio Jesus tinha da sua relação singular com Deus como seu filho pode ser vista também em Mateus 11, 25 ao 27, quando Jesus ali tem uma passagem que Jesus fala, né, no batismo de Jesus, eis aí o meu filho amado, né? Mostrando essa relação de pai com filho, né? Mesmo que não existe dentro da Trindade hierarquia, né? Um maior do que o outro, ele é filho, então ele é menor, o Espírito Santo é menor do que o filho, não existe essa hierarquia dentro da Trindade, mas o relacionamento dentro das 3 pessoas é desta forma, né? Jesus como pai, e Deus como pai, Jesus como filho. Jesus expressou a mesma ideia quando confundiu os fariseus. No Evangelho de João, nós vemos aí no Evangelho 3,16, vai falar sobre isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Deixa eu ver aqui que eu perdi um pouco o texto aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é chamado de Filho unigênito, único, né? Único da espécie, singular. Então dentro das pessoas da Trindade tem esse relacionamento de filho de Deus, filho unigênito. Então são várias referências, irmão, que se nós formos ler aqui, nós passaremos aqui à noite só lendo essas referências. Senhor, o título Senhor, que era utilizado, esse título era de honra, dado a Jesus, equivale também a mestre, uma forma de tratamento, contudo, podemos vislumbrar nele algum significado maior, com aquela passagem que fala sobre o criado, né? Que ele fala, olha, então somente quando eu falo uma palavra, o meu servo me obedece, então basta apenas uma palavra sua, minha filha, né, vai ser curada, né? Então, minha filha não, o meu criado, né? O criado daquele homem, do centurião. Então vai trazer o texto só o seguinte, para ficar mais contextualizado. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, olha a palavra, né? O título, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus fala, eu irei e lhe darei saúde. Ou seja, Jesus falou que ele iria até a casa dele. Aí o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e meu criado sarará. Né? Ou seja, aí ele vai falar, né? Por quê? Porque lá, quando é comigo, é assim que funciona. Eu sou o Senhor dele e quando eu falo uma palavra, me obedece. Então ele reconhece a grandeza de Jesus. Basta apenas uma palavra e o meu criado sarará. Então, irmão, é algo profundo esse reconhecimento. Por isso que quando você passa a se relacionar, a entender mais a pessoa de Jesus Cristo, esses títulos, você entende mais o agir dele em nossa vida, o poder que ele tem. É tanto que ele falou, olha, Jesus fala, né? E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, né? Então é fé demais ali, né? Então, quando nós compreendemos quem é de Jesus de fato, irmãos, nós conseguimos adorar em essência, nós conseguimos nos dedicar melhor em essência à pessoa de Jesus. Cristo, o título Christos, em grego, né? Hamashia, o Messias. As profecias do Antigo Testamento revelam, com muitos séculos de antecedência, que Jesus, o Redentor prometido, seria ungido de Deus.
e ele exerceria os ministérios de profeta, de sacerdote e de rei. Isso Jesus exercia 3 ministérios que Deus estabeleceu no tempo do Antigo Testamento. A separação para este ministério era feita por meio da unção, profeta, sacerdote e rei. Agora Jesus, quando Deus, na plenitude dos tempos, enviou Jesus ao mundo, um coro de anjos anunciou que havia nascido Cristo, o Senhor, nome usado no Novo Testamento 577 vezes. Então, a grandeza deste nome, tá? Cristo no grego significa o mesmo que Messias no hebraico, tá? Ambas traduzidas em português significam ungido. Então, o ministério de Cristo, tá? Ele exerceu esses 3 ministérios: profeta, sacerdote e rei, tá? A unção divina proporcionou os meios para que Jesus exercesse o ministério de profeta, sacerdote e rei. Foi ele mesmo que utilizou esse título, esse nome, falando sobre o Espírito Santo. Ele vai falar o quê? Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre mim, Lucas 4:18. E o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Mas quando é que o Espírito Santo foi até Jesus? Qual o momento? Quando ele foi batizado. Nós vemos ali o Espírito Santo em forma corpórea, né, sobrevoando ali, mostrando Jesus recebendo o Espírito Santo. Então, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. E ali o texto segue. Então, vemos que Jesus ele agia pelo poder do Espírito Santo. Não que ele não teria condições de agir sem o Espírito Santo, mas mostrando ali o ministério terreno de Cristo, direcionado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, aqui tem várias referências para que você possa degustar aí. Profeta, tem as referências bíblicas. Jesus agindo como os textos falando sobre o ministério sacerdotal de Cristo e também como rei, tá? O rei dos judeus, o rei messiânico. Jesus relutou em aceitar esse título por causa das ideias populares erradas que circulavam sobre o Messias. Ou seja, Jesus, ele relutou justamente porque o povo queria um Messias político. É tanto que os próprios discípulos de Jesus, ele falou: Senhor, quando é que vai ser mesmo, né, o fim dos tempos, como é que vai ser e tal, a destruição e tal, querendo entender aí sobre Jesus político. Mas Jesus falou: olha, não cabe a vocês saber disso. Então, o verbo, nós falamos também, né, o apóstolo João, ele revela Jesus como o verbo de Deus, a palavra, né, quando utiliza muito ali desde a criação, haja, nós vemos a presença aí de Jesus Cristo como verbo, né, a palavra de ação de Deus. Então vemos aí a Trindade em ação em relação à criação, em relação à criação de todas as coisas, Jesus como a palavra, o verbo que estava com Deus, né? Quem me vê, a mim vê o Pai, João 14:9. Então, Jesus, ele fala justamente colocando ele aí como Deus Pai, como Deus, né? Mostrando ele e o Pai, quem vê a mim vê o Pai, quem vê o Pai vê a mim. Outro título também muito utilizado para Jesus, o Salvador. Está bem claro no Antigo Testamento que assim como existe somente um Deus, também há apenas um Salvador. E Jesus, ele é o que nós entendemos como o único mediador entre o homem e Deus. Então entendeu-se que Jesus encarnava a redenção divina e foi isso que a igreja primitiva proclamou. Proclamou Jesus, o Salvador da humanidade. Nós vemos os textos sagrados, só para os irmãos entenderem aqui, no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, Isaías 43, versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Sebá por ti. No Novo Testamento já vemos 1 Timóteo 2, 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. 1 Timóteo 4, 10, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então vemos Jesus como Salvador. Jesus como Santo de Deus. É um termo aplicado a Jesus especificamente por seres sobrenaturais malignos. Então, os seres malignos, eles também reconhecem a grandeza de Deus. Marcos 1, 24. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Né? Então, irmãos, vemos que as potestades malignas reconhecem a grandeza de Deus. Lucas 4,34, dizendo: ah, aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Né? Outra referência, né, em outro evangelho. Filho de Davi, nós vemos aí também, né, o cego de Jericó,
clamando, filho de Davi. Então era um título que as pessoas davam a Jesus, justamente por causa das profecias do Antigo Testamento, falando, né, sobre a descendência de Davi que vinha estabelecer o reino. Esse título messiânico atribuído com frequência a Jesus nos evangelhos. Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então são vários textos bíblicos, irmãos. Outros também falando sobre o servo, sobre o profeta e mestre. Outro conhecido também como o último Adão. O que quer dizer o último Adão? Porque o primeiro perdeu a comunhão, perdeu a vida eterna. E agora o último Adão, Jesus, em contraste com o primeiro Adão, ele simplesmente traz novamente a humanidade para a eternidade. Traz novamente a humanidade caída para ter comunhão novamente. Então, por isso que esse título é dado a ele. O apóstolo Paulo faz muitas menções com esse contraste do primeiro Adão e do último Adão. Jesus, ele não é o segundo Adão, ele não é o terceiro Adão, ele é o último, tá? Mostrando que por um homem o pecado adentrou a humanidade e por um homem, novamente, trouxe a comunhão para Cristo, né? O que Adão perdeu, Cristo reconquistou. Aonde Adão fracassou, Cristo teve sucesso. Então, esse é o contraste que os evangelhos e o Novo Testamento mostram para nós, essa importância. Adão veio a condenação a todos, que trouxe a morte, e por um ato de obediência de Jesus, Yeshua, promoveu-se graça para todos, o que trouxe vida. Adão era um ser vivente, um homem do pó. Jesus é um espírito que dá vida, um homem do céu. E também outro título que era dado a Jesus, né? Deus. Vamos para o texto aqui rapidinho. Romanos, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Timóteo 2,13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Ele não está se referindo a duas pessoas distintas, mas sim mostrando esse título Deus. Tá bom? As especulações sobre as duas naturezas de Cristo. Vemos aqui essas especulações no século II, a partir do século... Claro que várias épocas, né, do ministério de Jesus, até posterior ao primeiro século, segundo século, terceiro século, sempre teve essas conspirações contra as naturezas da pessoa de Jesus Cristo. Mas aonde teve um embate que realmente mudou o entendimento sobre isso, foi no século II, quando esses grupos se manifestaram, principalmente os arianos, contra a natureza de Jesus Cristo, e ficou estabelecido dentro da igreja cristã daquela época, né? E que permaneceu até os nossos dias de hoje estabelecido o credo que Cristo é filho de Deus, tá? Então Jesus Cristo é o filho de Deus. Então esses grupos, eles questionavam sobre isso. Os ebionitas, o que eles questionavam, os ebionitas? Questionavam, uma ramificação do cristianismo judaico, e tentava explicar a pessoa de Jesus conforme ideias judaicas e preconcebidas sobre a natureza de Cristo. Então, para eles, em outras palavras, Jesus, sendo um homem comum, ele foi gerado por Maria e José. Então, para eles, Jesus era um homem comum. Então, eles não acreditavam que Jesus ele é o Messias enviado, né? Os gnósticos, no século II também, eram subdivididos em grupos distintos. Os gnósticos causaram muitos danos à igreja primitiva, mas não invalidaram a verdadeira doutrina. Jesus teve, sim, um corpo real, nascido de mulher, porém, gerado pelo Espírito Santo. Então, eles questionavam sobre isso, né? Eles diziam o seguinte: como pode Jesus, sendo Deus, receber um corpo humano? Né? Para eles isso aí não existia, não tinha condições. Como um ser santo habitaria num corpo impuro, num corpo que para nada presta, né? Os gnósticos, eles desprezavam a parte do corpo, eles falavam que o corpo vai ser destruído e tal. Então, como um homem santo de Deus habitaria num corpo de matéria, né? Pecaminosa e tal. Então, eles não acreditavam nessa união hipostática de Cristo, né? Nesse milagre, tá? Os arianos, né? Que nós já falamos na outra lição, essa teoria, queriam negar a integridade e a perfeição da natureza divina de Cristo, né? Então, os arianos, eles não acreditavam na impecabilidade de Cristo. Para eles não tinha condições, né, dessa natureza divina e humana. Os nestorianos, discípulos de Nestório, o patriarca de Constantinopla, negavam a união verdadeira entre as duas naturezas, né? Para ele, não tinha nenhuma condições de Cristo
ter uma parte, a natureza divina humana, né? Para eles, Cristo tinha duas partes, ou duas divisões. Ele era duas pessoas ali, né? Duas naturezas separadas, tá? Mas na verdade não. Então isso aí, irmãos, nesse século II ficou tendo os concílios, e esses concílios foi importante para consolidar ainda mais essa doutrina cristológica, mostrar aí biblicamente e condenar os hereges, né? Trazer aí, lançar por terra essas seitas, essas heresias que surgiram contra a pessoa de Jesus. Vamos lá? Questionário. O nascimento de Jesus resultou de uma Concepção miraculosa, verdadeira. Nos evangelhos, esse título é encontrado apenas em João. Vieram de uma ramificação do cristianismo judaico. Ao assumir a natureza humana, Jesus deixa de ser uma pessoa divina. A pessoa de Cristo, grego, significa o mesmo que Messias hebraico. Ambos traduzidos em português significam ungido. Então vamos lá. A obra de Cristo. Falamos sobre a natureza humana, a natureza divina, os títulos utilizados para o nome de Jesus, para mostrando quem é Jesus Cristo e também quem Jesus Cristo ele dizia que ele era, né? Quando ele esteve aqui na Terra. E veremos agora sobre a obra de Cristo. E aqui ela vai ser tratada dentro do conceito da cruz e também do conceito da ascensão aos céus. Só que a cruz aqui ele vai ser dividida em expiação, redenção e reconciliação. Mas vamos lá. A obra de Cristo. Jesus veio ao mundo a fim de viver uma vida impecável, para servir de exemplo de perfeição e retidão, para ser um modelo pelos quais seus discípulos poderiam orientar a própria conduta. Não somente ele nasceu sem pecado, mas também viveu sem pecar. Um importante termo nessa conexão é o kenosis, o esvaziamento de Jesus. Durante sua jornada terrena, Jesus esvaziou-se ou despiu-se da glória que desfrutava com o Pai na eternidade passada. Embora sua glória tivesse rebrilhado em ocasiões fugidas, como na espetacular transfiguração em um monte da Galileia, grande parte do seu ministério terreno foi realizado no poder do Espírito Santo. Então, essa doutrina do kenosis, aí até falamos já na outra parte, mostrando sobre o esvaziamento de Cristo, mostrando que ele se esvazia da sua glória, mas no sentido que ele não utilizou a sua glória. Então, dentro da linha teológica, vai ter essas duas ramificações de pensamento. Aqueles que consideram que Jesus ele deixou de ter os atributos divinos e aqueles que acreditam justamente na não utilização desses atributos, tá? Mas nós temos que ler o texto e ver o que é mais coerente com a palavra de Deus. Então, Filipenses 2,7 vai dizer: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tá? Aí mostra sobre a obra de Cristo, mostrando dentro da cruz do Calvário que ele veio até a terra, mas não foi para simplesmente como os seus discípulos esperavam, né? O Messias que veio para resolver os problemas políticos de Israel, resolver os problemas territoriais de Israel. Jesus ele não veio com esse propósito. Jesus veio justamente para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele veio para morrer pela humanidade, viver uma vida humana, mas sem pecado, mostrando que ele, como exemplo, nós deveríamos seguir também. A cruz e Cristo. Nós iremos ver aqui sobre a pessoa de Cristo, mas em relação à cruz. O que a cruz significa? Embora tivesse vindo ao mundo por meio de um milagre e vivido uma vida miraculosa, a razão central da encarnação era a sua morte. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nós vemos aí, declara de modo sucinto: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi de Cristo, deixa eu ler novamente, estou indo rápido. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Jesus veio ao mundo primariamente a fim de morrer. A sombra da cruz estava sobre ele, desde o nascimento. A profecia de Simeão a Maria, nós vemos aí esse texto. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. É uma espada transpassará também a sua própria alma.
para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, vemos que a pessoa de Jesus, mesmo ele tendo aqui na terra, o inimigo ele procurou de várias e várias formas impedir o projeto de salvação. Então, ele veio, cumprir o seu ministério, ensinar, trazer a revelação das Sagradas Escrituras, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, mostrando aí também essa questão da sua morte. Tá? Os 4 evangelhos não são biografias no sentido ordinário do termo. Eles apresentam a vida e ensino de Jesus, a fim de chegar ao evento que conduziram à sua morte. Então, vai falar aí no Evangelho de João sobre a última semana, a semana da paixão. O que quer dizer paixão? No latim, passio, né? Significa sofrimento, o sofrimento de Cristo. Então, a vida e morte de Cristo foi um exemplo de amor divino e exerceram uma benéfica influência, provendo um modelo de serviço e de sacrifício. Todavia, de maneira mais importante, a morte de Cristo proveu aos pecadores um sacrifício substitutivo, sem pecado, que satisfez a justiça divina, proporcionando redenção incomparável, que livra os pecadores da escravidão e os reconcilia e os restaura de uma posição de estrangeiro para uma plena comunhão e herança na casa de Deus. Por mais que Jesus ele veio com o propósito de morrer na cruz do Calvário, mas foi no momento exato, no momento único que deveria acontecer, como de fato vemos que ocorreu Jesus, ele morrendo na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitando, trazendo a reconciliação novamente. É tanto que quando ele estava na cruz, o que ele falou? Está consumado, né? Então, ou seja, obra concluída, tá? Isso aí, a finalizada sua obra aqui na terra. Então, ele veio cumprir, não somente, como o autor aqui colocou, né? Veio para morrer, ele não veio somente para morrer. Ele veio para cumprir as Sagradas Escrituras, veio para ensinar, para deixar aí um legado, para que desse continuidade, a igreja desse continuidade à sua missão, para que as pessoas fossem também evangelizadas, né? Mas a sua obra, ele cumpriu. O que ele veio à terra fazer, ele cumpriu, tá? Então, falaremos um pouco sobre a cruz de Cristo aqui, dentro desses 3 aspectos: a expiação, a redenção e reconciliação. O que quer dizer a expiação? A expiação é um ponto principal do conceito neotestamentário da pessoa salvadora de Cristo. Tal compreensão da obra de Cristo na cruz diz respeito ao realizar-se a satisfação em Deus e ao mesmo tempo de satisfação da culpa do pecado. Quando se fala da expiação, trazendo aí alusão ao que ocorria, né, nos rituais sacrificiais, porque alguém deveria morrer pelo pecado de alguém, né? Um animal deveria morrer pelo pecado daquela pessoa. E Jesus agora, como um sacrifício único, o cordeiro que foi para o matadouro, né, trazer justamente essa expiação. Então, apenas pode ser corretamente entendida, mostrando dentro da luz da santidade e da justiça de Deus. Ou seja, irmãos, a humanidade caída, olhando dentro desse aspecto da expiação, a humanidade caída, ela teria o quê? Que viver eternamente na escravidão, né? Teria que ser castigada, punida por causa dos pecados. Por causa do pecado que adentrou a humanidade, ela deveria ser castigada. Mas, olhando dentro dessa ótica da questão da santidade de Deus, né, nós vemos que Deus ele não tolera o pecado. A humanidade em pecado, a humanidade caída, devido ao pecado, ela tinha que ser castigada, né, sofrer o juízo de Deus. Mas nós vemos que alguém, de fato, teria que morrer por causa, para que aquela humanidade não sofresse, alguém teria que morrer no seu lugar. Então é dentro desse aspecto que nós vemos a santidade de Deus aí agindo. Então tal conceito afirma que a santidade de Deus deve ser satisfeita e que os pecados da humanidade precisam ser removidos. Então, dentro disso, a expiação é efetuada quando o próprio Deus leva sobre si, na pessoa de Jesus, a pecaminosidade e a culpa da humanidade, de modo que a sua justiça possa ser levada em efeito dos pecados dos homens, e mulheres sejam perdoados. É imprescindível enfatizar essa ideia, afirmando que Deus é movido a tal autossacrifício pela sua infinita compaixão. Por mais que a humanidade ela deveria sofrer, ela deveria ser castigada, mas o amor de Deus, ele teve esse plano, né? Alguém deveria, para que a humanidade não sofresse, alguém deveria morrer em seu lugar. A expiação do pecado, né? Então vemos quando Cristo ele entrega, né, em obediência, se entrega para morrer na cruz do Calvário, ele está levando sobre si, está se tornando, né, pecador justamente por causa da humanidade, levando os pecados sobre si.
né? Levando as imoralidades, as transgressões, para o quê? Para que alguém morresse no lugar e a conta fosse paga, né? Então, Jesus Cristo pagou um alto preço pela humanidade, para que a humanidade ela fosse novamente traga para a comunhão com Cristo. Então, a expiação é justamente alguém pagando, levando sobre si os pecados da humanidade. Porque fato é, o pecado da humanidade precisava ser removido, né? Então, foi através de Cristo. A redenção. A ideia de redenção está relacionada de modo vital com os temas como livramento, libertação e resgate. Nesse modelo pode-se ver uma luta entre o reino de Deus e os poderes hostis que escravizam a humanidade. A ideia da redenção é a de tirar dos pecadores de um cativeiro hostil para uma liberdade autêntica. Como o Redentor Jesus quebra o poder do pecado e cria um coração novo e obediente, livrando-nos do poder do pecado e da culpa, da morte e de Satanás, resgatando assim um povo comprado por um alto preço, né? Então, a expiação é, em vez da humanidade morrer, alguém morreria no seu lugar para livrá-lo da culpa, não é assim? Então, a expiação e a redenção, né? Cristo ele é o nosso Redentor, ele pagou o preço, novamente, ele pagou um preço para que a humanidade não sofresse. Ele pagou um alto preço, né, comprado novamente, né? Na verdade, nós estávamos nas garras de Satanás. Jesus foi lá e pagou um alto preço para o quê? Para que aquela humanidade não sofresse, não fosse punido ou castigado e não permanecesse preso, né, liberto. No Antigo Testamento víamos muito essa questão dessa escravidão. Os irmãos conhecem esse contexto, né, da escravidão. As pessoas tinham que, para ter o escravo liberto, tinha que pagar o preço daquele escravo, né? Então vemos que o próprio Cristo ele pagou com gotas de sangue pela humanidade, né? Pagou um alto preço pela humanidade para que a humanidade pudesse ser livre da escravidão do pecado. A reconciliação, que pode ler aí. A reconciliação significa tirar a humildade caída das alienações, a leva lá ao estado de paz, a harmonia com Deus, sendo reconciliado com Jesus a cura, a separação e a ruptura criada pelo pecado. Restaurar a comunhão entre Deus, a humildade, a reconciliação não é o processo pelo qual o homem e mulheres tornam-se mais aceitáveis diante de Deus, mas um ato de mulheres tornando-se mais aceitáveis diante de Deus, mas um ato pelo qual somos libertados das condições de estranhos que diz respeito de comunhão com Deus por causa da obra de Cristo. Na cruz de Deus escolheu tratar o homem e a mulher que estão no pecado como filho e não como transgressores. Ponto. Então, quando fala, irmãos, da obra salvífica, né, da obra da cruz de Cristo, a obra de Cristo, ela traz esses três aspectos importantíssimos para o ser humano. Então, por isso que o ser humano ele tem condições hoje de se tornar filho de Deus. Por quê? Porque houve uma expiação. Alguém morreu no lugar, alguém foi castigado no lugar dela, né? Sofreu as consequências no lugar dela, e também houve justamente a redenção, né? Alguém pagou preço para tirá-lo novamente das garras de Satanás, para tirar das garras de Satanás. Para qual finalidade? Para reconciliar. Agora o homem que era o pecador, primeiro o homem tinha vida eterna, comunhão. Adão fracassou, entrou o pecado na humanidade. Agora eles se tornaram escravos de Satanás. Agora Cristo vem, faz a obra salvífica, no caso, né? Ele morre no lugar daquela pessoa e agora paga um alto preço. Foi pelas gotas de sangue, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 2, mostrando aí justamente como vemos, né, o próprio Jesus Cristo derramando as suas gotas. Não foi por prata nem ouro, não foi por algo, né, matéria, mas sim foi pelo sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, né? Então, a partir do momento que nós, 1 Pedro 1, versículo 18 e 19, tá? 18 e 19, vai mostrar o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito,
sem mácula, o sangue de Cristo. Então houve o quê? A reconciliação, trazendo agora a pessoa diante do juízo, diante do Deus Todo-Poderoso, e agora Deus olhando para ele e não via culpa nenhuma, né? Ele simplesmente foi inocentado. Não é que ele deixou de ser culpado, ele foi inocentado. Agora aquela pessoa tem total condições de estar em harmonia com Deus, em plena comunhão com Deus. Então a reconciliação não é um processo pelo qual homem e mulher se tornaram mais aceitáveis, né? Mas sim libertos. Eles agora não têm nenhuma culpa. Eles não são pessoas condenadas, mas sim são pessoas livres, pessoas libertas da escravidão, tá? Então agora podemos sim, através do Espírito Santo, chamado, né, co-herdeiro com Cristo. Aquele que estava condenado para a morte eterna, agora é chamado de co-herdeiro com Cristo, né, para aqueles que aceitarem a Cristo, né? Então, dentro da história da igreja cristã, os pensadores têm enfatizado algumas ou todas essas ideias, né, aceitando umas e outras. É importante ver que todas as ideias, bem como exemplo que nos foi dado por Jesus, são necessárias. Aí começam muitos a ter esses questionamentos. Um texto aqui conhecido, né, que mostra: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. Então vemos que outras religiões, eles possuem um mártir, possuem uma pessoa que morreu para defender aquela ideia, né, por causa de um bem maior, segundo essas religiões. Mas a morte de Jesus foi a morte de um Salvador. Ele traz salvação dos pecados para homens e mulheres. Então é ele o único mediador entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. É o único sacrifício suficiente que deu a sua vida por obediência, cumpriu toda a lei. Ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei por nós e por sua morte em uma cruz. Ele satisfez a exigência da lei, né? Alguém teria que morrer pelos pecados para que a humanidade não fosse punida. Então ele cumpriu todos os requisitos da lei, né? Sem pecado, sem mácula, sem nenhuma mancha. Aí sim, né, derramou sangue, o sangue do Cordeiro, que é o sangue que purifica de todo o pecado. Então é ele que traz. Então essa obra, irmão, salvífica é tão profunda que traz novamente o homem pecador, tira a sua culpa, né? Inocenta aquela pessoa e agora ele tem condições de estar eternamente com Deus. Somente Cristo, somente a obra salvífica de Cristo. A cruz de Cristo é o cumprimento da pena inflexível da justiça de Deus revelada na lei. Isso quer dizer que Cristo sofreu pelos nossos pecados. Em Jesus, o santo amor de Deus é claramente demonstrado, né? Imagina aí, Jesus ia trazer a punição sobre a humanidade, mas vai lá e entrega o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz do Calvário, para trazer novamente à humanidade a oportunidade de salvação. Como disse Martinho Lutero, esse é o mistério das riquezas da graça divina em favor dos pecadores, pois uma troca maravilhosa. Nossos pecados não são mais nossos, mas de Cristo. A justiça de Cristo não é de Cristo, mas nossa. Conforme observou tão sabiamente, né? A pessoa de Cristo representa não apenas a mancha do pecado, mas também o castigo de Deus sobre o pecado. Não apenas a tristeza de Deus por causa do pecado, mas também a ira de Deus sobre o pecado. Jamais o homem teria condições de permanecer em pecado e viver eternamente com Deus, tá? Então, por isso que a santidade de Deus, a justiça de Deus exigia que fosse realmente, o pecado deveria ser castigado, mas para isso precisava alguém morrer. E essa pessoa é Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A ressurreição de Cristo. Quem pode ler aí? A ressurreição de Cristo. A ressurreição é amago. O âmago da mensagem cristã. Da mensagem cristã. O que mostra que a esperança do Evangelho é escatológica em sua natureza. A ressurreição afirma-nos que Deus, que levantou a Jesus dentre os mortos, existe. Além disso, estabelece o senhorio e a divindade de Jesus, bem como justificação dos pecadores que foi cumprida na cruz. A ressurreição é a promessa e também a garantia do juízo final. Sua promessa é que os cristãos podem ser aceitos por Deus, viverem uma vida agradável a Deus e estarem seguros da vitória sobre a morte.
Por outro lado, a ressurreição é uma garantia divina de que o juízo final dos que rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. Quando Jesus disse, está consumado, e morreu, sua obra pela nossa redenção estava completa. Mas uma coisa ainda precisava fazer. Ressuscitou, tendo em vista a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é a ousada proclamação ao universo de que a morte de Cristo foi eficaz e que as forças das trevas haviam sido conquistadas e que um triunfo em um triunfo o vitorioso Cristo ressurgia do sepulcro, garantindo assim a nossa própria ressurreição. Ponto. Então, pastor Valmiran, conhecendo aí os textos bíblicos, se Jesus não tivesse ressuscitado, como é que seria? O que aconteceria com a humanidade? Não teria esperança, né? Que esperança teria? Mesmo que ele morreu na cruz do Calvário, passando por tudo ali, se ele ressuscitasse, se ele não ressuscitasse, o que aconteceria? Né? Simplesmente. Exatamente, morreu. Mas não. A ressurreição, né, é a promessa e também a garantia do juízo final. A garantia não, a obra de Cristo, ele não somente trouxe a cruz de Cristo, ele não só trouxe a salvação para a humanidade, né, a restauração humana, mas também proclama o juízo final sobre o mal, sobre o inferno, sobre a morte, sobre as hostes satânicas, né? Então mostra aí justamente o texto vai trazer aqui, né? É uma proclamação, é uma ousada, a ressurreição de Cristo é a ousada proclamação ao universo de que a morte de Cristo foi eficaz e as forças das trevas haviam sido conquistadas e que em triunfo vitorioso Cristo ressurgira do sepulcro, garantindo assim a nossa própria ressurreição. Então a promessa que o cristão tem é a ressurreição, tá? Então a promessa que nós temos é que receberemos um corpo igualmente o de Cristo, tá? Um corpo transformado, um corpo glorificado, tá? Então, essa promessa, saber que o mal será punido, que vai ter juízo contra os pecadores, não é assim? Hoje muitos rejeitam a Cristo, talvez zombam de você, né? Não querem ouvir a sua mensagem de pregação que você ali ministra por desobediência, por rebeldia, mas vai chegar um momento do juízo. Vai chegar um momento que esses que não querem saber de Deus, eles sofrerão as consequências porque rejeitaram a Cristo, tá? Não é porque Deus é mau, não, jamais. É porque eles rejeitaram a pessoa de Cristo. Vamos avançar aqui, dar um pulo aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 15, encerra-se com um anúncio estático, né? Com elevado, né? Bastante forte aí. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas a graça de Deus, que nos dá a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, vemos que a morte de Cristo trouxe esta proclamação universal do poder que tem sobre o inferno e sobre a morte. Satanás achou que tinha vencido, né? Jesus morreu, está lá, ó, estirado na cruz, mas ele ressurge, mostrando a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Importa-nos de enfatizar que a ressurreição de Jesus foi corpórea e genuína e o fez sair do estado da morte real, e é um milagre cardeal da Bíblia sobre a qual repousavam a fé e a salvação, né? Vemos aí agora, entraremos numa série de textos falando sobre alguns que questionaram a ressurreição de Cristo, que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, que alguém tinha roubado o corpo. É tanto que os líderes religiosos daquela época, eles ficaram tão temerosos que eles subordinaram os soldados e os guardas, né? Que eles, sem nenhuma explicação, quem foi que removeu aquela pedra, né? O que aconteceu, eles não viram, e simplesmente, se eles, os líderes religiosos, falassem que eles estavam dormindo, que ninguém removeu a pedra, o que vai acontecer? Realmente, de fato, Jesus ressuscitou. Se falassem que os discípulos tinham roubado o corpo, eles tinham que mostrar e provar isso, né? E aí? Então, eles ficaram ali, então o que eles fizeram? Vamos subornar eles aí para ficar tudo quietinho, né? Então, foi o que eles fizeram. Aqueles que eliminam categoricamente a possibilidade dos milagres do universo tentam desesperadamente uma resposta à ressurreição de Jesus.
Alguns negam que ele tenha realmente morrido, afirmam que ele simplesmente desmaiou, recuperando-se da umidade do túmulo. Mas Jesus, meio morto, a arrastar-se para fora do sepulcro, dificilmente teria inspirado os apóstolos a arriscarem sua vida na proclamação do Evangelho. Outros asseveram que somente o seu espírito foi ressuscitado, mas os discípulos puderam tocar nele, e ele não era apenas um fantasma ou espírito. Outros dizem que Pedro caiu no sono quando estava a bordo, sonhou que Jesus estava na praia. Então eles começam a trazer algumas alegorias aí para encenações, né, para tirar esse fato, ou maquiar esse fato. Né? Então eles tentam criar histórias para que as pessoas não acreditem no milagre da ressurreição. Outros entendem que os discípulos, em seu entusiasmo, mentiram sobre os fatos, mas, novamente, dificilmente se disporiam eles a morrer pelo Evangelho se soubessem em seus corações que estavam mentindo. Né? Aí, vários pontos inequívocos na ressurreição de Jesus precisam ser relembrados. Uma pedra foi rolada para a entrada do sepulcro, tampando-a. Mas quem o teria rolado para fora? Os judeus e os romanos haviam deixado ali uma guarda. E não foram essas sentinelas que rolaram a pedra para fora da boca do túmulo. Por certo, os soldados estavam cientes que seriam condenados à morte se fizessem. Olhe bem. Quanto aos discípulos, estavam com medo, escondidos, e as mulheres que vieram aos sepulcros não tinham forças para removê-la. A resposta da Bíblia é que os anjos foram responsáveis pela retirada da pedra. E a única explicação sensata. O testemunho de mais de 500 pessoas, cobrindo nada menos de 10 aparições do Senhor, serve de poderosa confirmação à realidade do evento. Qualquer pessoa da época poderia facilmente rebater o testemunho deles, enquanto os evangelhos eram escritos. No entanto, não há evidências de que alguém tenha podido constatar os discípulos. Né? Então, biblicamente, temos vários ressurgimentos de Cristo, aparições de Cristo, mostrando que, de fato, ele está vivo. Tá? Então, essas 500 pessoas que viram, aí vemos ali a aparição para Pedro, para os discípulos, para Maria. Tem um texto bíblico que mostra que Tomé tocou em Jesus, né? Então, vemos que ele ultrapassou a parede e depois ele comeu com os discípulos. Tudo isso depois da ressurreição, mostrando a sua natureza humana e divina, né? Estando ali no corpo de Cristo, com natureza de Cristo. Então, dentro desse panhado que nós fizemos aqui, irmãos, a questão do inimigo, né? Mesmo depois que Jesus ressurge, ainda querendo desfazer da ressurreição do Senhor. Né? Então, por isso que muitos não consideram Jesus Cristo como o único suficiente mediador, como Filho de Deus, o que ressuscitou. Por isso que nós devemos falar com veemência para mostrar biblicamente que Cristo ele está vivo. Outra questão aqui interessante, que é o relato bíblico, as demais, a parte de uma genuína ressurreição, ninguém pode explicar de modo adequado. A mudança dramática ocorrida nos discípulos teria sido necessário muito mais do que alucinações em massa para levá-los a obedecer ao Senhor e a permanecer em Jerusalém e esperar pelo prometido Espírito Santo. Além disso, os judeus não poderiam apresentar o corpo do Senhor. O argumento favorito era que os discípulos o haviam roubado à noite, mas não é fácil livrar-se de um cadáver e não há mínima indicação de que os líderes judeus tinham comissionado quem quer que fosse para dar busca ao corpo de Jesus. Pelo contrário, deram dinheiro aos soldados para que mentisse sobre o que havia preservado. Né? Então, olha como eles fizeram. Né? Versículo 11 ao 15, vai dizer o seguinte: quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado isto entre os judeus, até o dia de hoje, né, que os discípulos tinham ido lá e furtado o corpo de Jesus. Então, olha para você ver como eles tentando maquiar, né, o fato real que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Então, aqui são alguns relatos que nós vemos sobre os fatos de modo objetivo, conclui que não existe explicação adequada para a sobrevivência, o crescimento e o impacto sobre a civilização mundial, mostrando que até hoje a obra salvífica de Cristo, a ressurreição de Cristo, ele tem um impacto enorme na vida da pessoa, como teve nos irmãos antigamente. Né? Então, mostrando que, mesmo eles tentando colocar isso aí como que aconteceu, a verdade, o fato ficou evidente. A igreja de Cristo, ela expandiu, cresceu,
acreditando com fé na ressurreição e experimentando do Espírito Santo e da ação de Jesus Cristo com a igreja, né? Então, os evangelhos revelam que o corpo ressurreto de Jesus era real, e mesmo que fora sepultado. Então vai ter lá em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falando sobre o corpo glorificado de Jesus. Vamos avançar aqui? Em seguida, João também entrou no sepulcro e viu e creu. Em outras palavras, reconheceu que Jesus saiu através dos panos enrolados, em consequência acreditou. Jesus também atravessou portas trancadas. Então, várias evidências mostrando que Cristo, de fato, ele está vivo. Quando, após a sua ressurreição, ele aparece aos discípulos, ele caminha com os 2 discípulos de Emaús, conversa com os discípulos, eles só conseguiram reconhecer que aquele que estava ali era Jesus no partir do pão. Então, quando eles piscaram, Jesus desapareceu. Jesus entrou pela porta, caminhando com eles, sentou à mesa, começou a servir a mesa. Quando foi fazer a ministração, quando eles perceberam, aquele ali é Jesus. Quando eles piscaram, Jesus já tinha saído. Então, ele falou, olha, vamos lá, vamos correr novamente para Jerusalém, vamos avisar para os discípulos que ele está vivo. Então, essa é a maravilha, irmãos, que as Sagradas Escrituras nos mostram que Cristo, ele esteve 40 dias aqui na terra, mostrando, deixando essas evidências, essas testemunhas oculares, que Cristo realmente ele está vivo. E Paulo, ele considera que ele foi o último, né? Foi um dos que viu Cristo ressurreto também. A ascensão e a exaltação de Cristo. Quem pode ler aí? Ascensão e exaltação de Cristo, terminada a fase associada à humilhação e à morte, sua ascensão inaugura o começo de um reino da exaltação. Nós, como crentes, recebemos vários e importantes benefícios pela ascensão e exaltação de Cristo. O exaltado Senhor é atualmente o nosso amigo e advogado, a mão direita do Pai, engajado no ministério da intercessão em nosso favor, e uma nova fase de seu ministério sacerdotal. Nosso grande sumo sacerdote encontra-se agora assentado, o que evidencia o término de sua obra expiatória. Temos a certeza de que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Acresça-se a esta promessa a garantia de que um lugar está sendo preparado ali para nós e que ele cuidará para que haja mansões suficientes para todos os remidos. A palavra mansões vem do grego monai e deriva-se do verbo memo, que significa ficar, habitar, estar permanentemente, continuar, permanecer. Isto indica que diretamente a nossa permanência temporária na terra estará com o Senhor para sempre. Muitas indicam que Deus não estabeleceu limite ao número de pessoas que vão habitar nas mansões celestiais. Finalmente, sua exaltação faz-se acompanhar pelo envio do Espírito Santo para ser outro consolador ou ajudador. Depois da ressurreição, Cristo subiu aos céus, onde está exaltado, à destra de Deus, em uma posição de honra. Ponto. Então, a ascensão e a exaltação de Cristo, nós vemos relatos bíblicos mostrando que ele se ascendeu ao céu e está à destra do Pai, né, à direita de Deus. Então, ele veio, quando ele esteve aqui, ele prometeu buscar a igreja, né, buscar os salvos em Cristo, para levar para consigo, para que onde ele estivesse, os cristãos, os salvos estivessem também, né? Então, a promessa que nós temos é essa, irmãos, de termos um corpo transformado, um corpo glorificado, para viver eternamente com Deus. Nós somos chamados de co-herdeiro com Cristo, vivendo nas mansões celestiais, né, na casa de Deus, na nova Jerusalém, né, na Santa Jerusalém. Então, devemos cada dia mais crer, proclamar esta mensagem de esperança, tá? Uma mensagem de salvação, mostrando que ele hoje, ele é o nosso advogado. O apóstolo João falou o seguinte: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? Então, Jesus, ele veio até a terra, né? Nós falamos sobre a concepção virginal de Cristo, veio até a terra, se tornando de uma forma corpórea,
encarnado para cumprir a sua missão aqui na terra, proclamar o evangelho, proclamar, ensinar aos discípulos sobre os mistérios de Deus e mostrando também o seu sofrimento, os evangelhos mostrando o seu sofrimento na cruz do Calvário, trazendo expiação pelos nossos pecados, a reconciliação, né, a redenção e reconciliação, e também falando sobre a ressurreição de Cristo, mostrando a vitória sobre a morte, sobre o inferno, e agora a ascensão e a exaltação de Cristo, que o seu nome está acima de todo nome, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. É Deus, a Trindade, o poder de Deus agindo em nossa vida. Mostrando que a ressurreição, né, nós temos essa promessa, que nem todos nós dormiremos, mas sim teremos nosso corpo transformado, né, no arrebatamento. Mas aqueles que estiverem mortos em Cristo Jesus, eles ressuscitarão em corpos glorificados, justamente com o corpo de Cristo. E mostrando aqui, ó, tendo assentado a destra de Deus, Cristo comprova que sua obra na cruz está consumada. Sua posição à destra significa que ele compartilha do governo, do domínio, do poder e da autoridade de Deus, as características que os caracterizam. Ele estando à destra de Deus, Jesus exerce o sacerdócio, intercedendo pelo que lhe pertence. Assim, ele age como advogado de defesa de sua igreja, sobre o qual é o cabeça. Depois disso, ele voltará para consumar o plano redentor de Deus. Aleluias, né? Então, nós precisamos continuar firme nesse propósito de proclamar o evangelho, de levar Cristo para as pessoas, né, que estão aí distante de Deus. Tá bom, irmãos? Questionário. A razão central da encarnação de Jesus era o quê? A ideia de redenção está relacionada de modo vital com os temas como? Não. Isso, letra C. Tirar a humanidade caída da alienação e levá-la a um estado de paz e de harmonia com Deus significa o quê? Reconciliação, né? Tirar a humanidade caída da alienação de Satanás, do pecado, e levá-la a um estado de paz, harmonia com Deus. A ressurreição é a promessa e também garantia do juízo final, certo ou errado? A ressurreição de Jesus foi corpórea e genuína e o fez sair do estado da morte real. Certo. Próxima aula, falaremos sobre a doutrina do Espírito Santo, pneumatologia, que glória, sobre a terceira pessoa da Trindade. Desse estudo, dentro da minha Bíblia de estudo pentecostais, tem um estudo que fala desse canal, a doutrina do Espírito Santo. Profundo. Vamos orar? Nosso irmão Johnny. Tá certo. Ora aí, irmão Johnny. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Te agradeço, ó Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Amém. Será que tem uma vassoura para varrer mesmo? Vou ver se eu pego ali.